Pessoal, voltando aqui então, continuando as nossas conversas, estamos indo para a terceira e a gente vai continuar falando sobre inteligência artificial, sobre Agent Force e muito mais. Hoje aqui agora comigo está o Hudson Reinaldo, da Brasil Prev, Samuel Corado, da Ilha. Muito obrigado por vocês estarem aqui, é um prazer enorme receber vocês. E eu queria começar a nossa conversa assim, o ano passado, né, achei muito bacana que vocês trouxeram um projeto de Agent Force, né? E era justamente quando a gente estava começando a falar muito sobre Agent Force, apresentando o que era esse conceito. E eu acho que assim, seria super interessante a gente falar assim, e aí, um ano depois, como é que foi a evolução desse projeto? Cara, muito legal essa pergunta, porque ela precisa remeter a um bate-papo que eu tive, uma conversa que eu tive com o Samuel. Pô, o Salesforce lançou a plataforma, quero muito estar lá, mas talvez seja um desafio distante, né? E aí o Samuel trouxe o desafio pra gente, né? A Ilha provocou a Brasil Prev no sentido, e aí, bora? E a minha resposta foi, me diga você, né? Porque é distante pra gente, mas para vocês, talvez olhando o ecossistema aqui interno, vocês consigam dar esse engajamento inicial, essa impulsionada. E o principal desafio, pô, eu quero que a Brasil Prev se torne uma empresa agêntica, quero. Todos os membros do time lá são provocados a estudar as badges, né? Todo mundo é pelo menos innovator lá. Perfeito. Pelo menos champion, né? Então, mas é distante, é a realidade, como é que eu vou burlar processos, resolver gaps operacionais. E a gente começou a fazer o trabalho. Pô, primeiro passo, uma org estruturada, Samuel. Pô, legal, temos 6 anos, né? Temos 5 para 6 anos ainda. Uma org estruturada. Boa. Dado unificado, Data Cloud, né? Obviamente, o engajamento dos times de dados para que a gente pudesse ter uma estrutura já robusta, mas com dado unificado, rico, vivo, para a gente conseguir avançar. Então, foi aí que a gente começou, com essa troca de ideia, essa provocação e obviamente, começar dentro daquilo que a gente já tinha controle, que vamos fazer uma base de conhecimento. Por quê? Porque tem um caso de uso. Samuel provoca muito isso lá pra gente, né? Pô, qual é o caso de uso? Qual é a dor operacional? Como é que vai funcionar, né? Como é que vai funcionar? Como é que isso vai tangibilizar na prática para o usuário? Então, foi ali que, cara, sendo muito sincero assim e verdadeiro, vamos estudar as trilhas, vamos estudar Agent Force, vamos entender se é de comer, beber ou passar no cabelo, e para depois a gente ter condição mínima de suportar todo o avanço aqui dos processos que a gente tem para trabalhar. E aí um ponto complementar que eu acho que é bastante importante dentro dessa definição de caso de uso foi que a Brasil Prev tem um modelo de acompanhamento de resultado de negócio através do engajamento de Salesforce que é bastante interessante, porque quando a gente vai olhar qual o indicador que a gente vai atrás para colocar uma IA de fato para gerar resultado para o negócio, a gente já fazia um acompanhamento junto da Brasil Prev sobre os resultados. Então, assim, qual o ponteiro que a gente vai mexer? Qual que é a gente vai mexer em redução de tempo médio de atendimento, a gente vai aumentar aqui o First Contact Resolution. Então, esses pontos a gente já tinha muito maduro. E aí, alinhado, que o Hudson comentou sobre o padrão de uso da org, os campos bem do seu formato standard, os processos bem organizados, a gente conseguiu ali estruturar a parte do caso de uso dentro do contexto do Data Cloud e acelerar a implementação. Que bacana. E aí eu vejo assim que vocês têm uma sinergia bem grande, né? Então eu vejo muito essa parte de pedindo conselho de como eu posso implementar. E assim, me diz, como é que foi esse processo, né? Então a Brasil Prev queria estar dentro, queria iniciar o projeto. E como foi? Assim, como que vocês determinaram e falaram, esse é o ponto que a gente vai começar? Cara, isso é legal porque assim, a parceria Brasil Prev Ilha e Salesforce sempre foi uma mão de duas vias, né? A gente provoca, mas do mesmo jeito a Brasil Prev ela tem aquele sentimento de projeto a 4 mãos. Então, não é um desafio que a gente vai lançar que em nenhum momento ele vai só delegar para a Ilha como parceiro e vai falar, cara, se vira a Ilha. Não, cara, a gente fecha, a gente vai e tem, lógico, o efeito muito positivo da Salesforce por ser uma plataforma low-code. Então, o Hudson, por exemplo, que ele não é um cara de TI, é um cara de negócio, ele mesmo já entendeu qual que é a essência da ferramenta. E aí, você trazendo isso, atrelado ali a visão de parceria mesmo, acho que foi um grande sucesso assim, desses 7 anos de parceria Salesforce e Ilha
Brasil Prev. A gente chama de parceria boutique lá, tá, Danilo? São 7 anos, completando esse ano. Muito tempo. Em que a provocação ela não acontece de uma forma única, igual o Samuel falou. Então, quando a gente entendeu muito claramente que o conceito de IA, né, de agente, precisa trabalhar em linha com o humano, que um não substitui o outro, e que você tem aí uma escalabilidade absurda, ficou muito fácil depois dos estudos, porque a nossa linha inicial de qualquer definição lá é ROI. Perfeito. É o ROI operacional, eficiência, porque a eficiência na Brasil Prev, ela aumenta a capacidade dos usuários trabalharem mais frentes, mais ações, sem redução, isso é importante. Mas, ao mesmo tempo, assim, ter um approach direto nos indicadores da companhia, no termômetro mesmo, no velocímetro ali financeiro. Então, quando a gente entendeu que um trabalhava junto com o outro e que a gente tinha um gap de processos descentralizados, tempo de silêncio alto para o usuário consultar base de conhecimento, TMA um pouco mais elevado, consequentemente, por conta disso. NPS aplicado ali ao processo um pouco mais detrator por conta da dor ali do processo que foi necessário olhar plataformas ou bases externas, né, para responder para o cliente. Então, quando a gente entendeu muito claro vamos fasear, a nossa fase de IA ela vai ser composta por 5 etapas. A quarta etapa é Agent Force, com base de conhecimento, 530 artigos, com base estruturada, com resumo de IA, com todo o time engajado dentro da solução, obviamente com as 3 fases anteriores robustas, e preparar o time no processo novo de atendimento, tanto para o usuário a entender que ele tem um consultor parceiro virtual, né, artificial, para suportar os processos dele, para ele responder mais rápido, reduzir tempo de silêncio, melhorar o TMA, aumentar o NPS e, obviamente, esse tempo que ele demora para construir a base de conhecimento fora, gerar ROI imediato com a redução de tempo improdutivo. Isso já foi na largada. Legal. E com essa maturidade preparar para a fase 5, que é onde a cerejinha começa, que é fazer com que a assessoria do consultor ela tenha um direcionamento financeiro baseado na interação que ele vai ter com o Agent Force. Não, que bacana, né? E a gente vê que a base de tudo é dados, né? Você tem que ter uma arquitetura de dados muito bem montada para você conseguir abastecer, né? Tipo, inteligência artificial, o Agent Force, justamente para ele ajudar, né? Em todos esses... E essa frase que o Hudson trouxe, acho que tem uma coisa bem legal que aí para quem está nos assistindo, que a gente já aplica IA no seu conceito já desde do MVP. Né? A Salesforce tem ali o IA preditiva, tem lead scoring, tem priorização de caso, tem uma série de IAs que você já ativa logo na largada. Depois que ele falou da quarta etapa que foi para IA para a gente, depois que você já tem essa maturidade, e aí você começa a trabalhar indicadores sobre qual é o efeito desses gatilhos, dessas ações de IA, você começa de fato a tangibilizar e a sua IA generativa ela vai ser o fino, a cereja do bolo. É o ajuste fino, né? É o que vai dar o... Porque você já vem com essa cultura de usar o dado, né, o data driven mesmo, junto com a IA para você... Exatamente. Agora me diz uma coisa, legal, a gente está falando bastante aqui dessa parte de implementação, mas e resultado? Como é que foi isso? Trouxe resultado? Como que a gente tangibilizou isso, né? Muito legal falar. Acho que com dado estruturado, né, tendo times ali de Data Cloud, Databricks engajados no processo para dar mais foco na construção ali do direcionamento do agente, a gente no primeiro lançamento baseado em base de conhecimento, a gente já percebeu o resultado imediato. Então, a taxa de assertividade do agent, que era previsibilidade de 80%, a gente pegou picos ali de 98%, 96%, ou seja, o usuário usa o agente, o amigo, o consultor parceiro e não um bot, não é essa a ideologia lá. E ele já tem confiança naquilo que está sendo transmitido de forma resumida, porque lendo do agent passando para o cliente. Então, a taxa de assertividade já foi maior do que o previsto, foi um dado conservador. A taxa de resposta do agent, tempo de resposta, que é importante. Eu vou perguntar, mas eu vou demorar quanto tempo porque o cliente está aqui para receber a orientação? 4 segundos, né? A gente definiu uma base ali de 5 segundos, a gente teve picos de 4 segundos. Hoje estamos em 3 segundos, ou seja, ele pergunta, o agent fofuramente responde. Isso é legal. Que legal. E aí, redução do tempo de silêncio
na veia. E, obviamente, esse tempo que ele demorava para pesquisar fora e estar dentro do Salesforce interligado e conectado à gestão do cliente, imediato. Então, a gente está falando de um ROI de eficiência em aproximadamente R$1 milhão em 12 meses, quando a gente traz times que não estavam previstos para o processo. Que maravilha. Cara, muito legal saber isso. Hudson, Samuel, muito obrigado pela presença aqui. Espero que vocês estejam curtindo o evento. A gente com certeza tem muito orgulho de todos esses projetos e é incrível ver ele realmente em prática. Pessoal, a gente está encerrando esse bloco, mas fiquem por aí que logo a gente já vai para o outro. Muito obrigado. 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 Um abraço.